Amém? Abre a palavra de Deus comigo, coloca na tela para mim também, Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no versículo 5. Eu quero ser rápido, breve com você, de maneira espontânea. Amém? Em nome de Jesus. Vamos só fazer praticamente um sermão expositivo. Nesses cultos ao vivo nós gostamos de fazer sermões expositivos, porque entendemos que a palavra de Deus é, na sua totalidade, bênção para as nossas vidas. Amém? Leia comigo, você, onde você estiver, leia em voz alta, porque a palavra liberta e libera. Que você possa declarar a palavra em voz alta, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam. Eles o que, gente? O que eles faziam, gente? O povo esperava algo de Paulo. O que eles esperavam? Eles esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Lembrando aqui que muita gente espera que você fique doente, muita gente espera que você inche, muita gente espera que você morra, porque o espírito da morte está nela, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, nós colocamos por terra toda palavra de maldição sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eles esperavam isso de Paulo, e está escrito assim: caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus com D minúsculo. Ou seja, quando eles esperam algo de você, algo mal, algo maldito, ou mancomunam, ou se unem contra a sua vida, quando pessoas malignas esperam algo mal de você, algo ruim para a sua vida, e não acontece nada porque você está debaixo da proteção do Senhor, muitas vezes elas vão passar a achar que você é um Deus ou um semideus. Infelizmente vão passar a te endeusar, e isto é um mal tão ruim quanto a maldição da espera pela malignidade, porque nós precisamos saber o lugar que nós estamos. Paulo sabia perfeitamente o propósito da vida dele, e por isso ele estava implacavelmente no seu propósito, e é sobre isso que eu quero falar com você agora. Pode fechar o seu iPad, o seu computador e prestar atenção na palavra. Amém? Vou me ater somente a esse versículo por enquanto, a palavra de Deus. Hoje nós não abrimos a Bíblia, muitas vezes nós ligamos a Bíblia, né? Nós estamos aqui observando o apóstolo Paulo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ontem nós estávamos trabalhando na nossa chácara, limpando algumas coisas, alguns trabalhadores, e um menino estava pegando uns tijolos. E quando ele estava pegando o tijolo, dos seguranças chegaram e falaram: olha, não coloque a mão dentro desse bloco, porque aqui tem cobras. Ele não deu muita atenção e continuou colocando a mão naquele bloco. Então eu falei para ele: moço, não coloque a mão dentro do bloco, porque é verdade, muitas vezes tem cobras dentro dos blocos. E ele continuou pegando. Eu falei: não, você não entendeu, coloque a mão do lado. E ele estava com os dedos todos dentro dos blocos. Quando ele colocou a mão no lado, no primeiro bloco que ele puxou, uma cobra venenosa caiu do bloco. Naquele mesmo momento eles foram e mataram aquela cobra que estava atacando, e ela não conseguiu picá-lo, graças a Deus, mas ele ficou esperto. Eu falei: puxa, olha como a obediência é. A hora que ele obedeceu, a cobra caiu. Quando você está no propósito, quando você está em obediência, debaixo da palavra que o Senhor te libera, você será liberto e livre de todas as doenças, de todos os animais peçonhentos, de tudo que vem contra a sua vida. Amém? Diga: eu estou imune. Não por um pastor, mas pela obediência à palavra de Deus. Eu creio na imunidade do sangue de Jesus. Esses dias entraram numa discussão, pastores, na internet, e falaram que uma igreja ia ser processada porque estava pregando a imunidade da doença. Não, ninguém nunca pregou a imunidade da doença, mas Jesus sempre falou que o sangue dele poderia livrar. Ele disse: pegarão nas serpentes, tomarão veneno e não vos fará mal. Isso é imunidade. Então processem a Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é aquele que nos cura. Lembrem que quando aquele povo estava na terra de Gozém, eles estavam separados, porque quando José foi dirigente, foi governador no Egito, ele separou aquela terra para o povo, mas durante muito tempo, aquele povo foi sendo escravizado, e quando Moisés vem para libertar aquele povo, gente, aquele povo já está acostumado com a escravidão.
Mas Deus começa a liberar as 10 pragas do Egito. E essas pragas, pasmem vocês, não pegavam no povo de Deus. Eles estavam o quê? Imunes às pragas, por causa do poder do sangue de Jesus. Era tanto sangue, que quando a última praga veio, eles iam matar, essa praga ia matar, e tinha o poder de matar os primogênitos do Egito. Então, Deus falou que eles deveriam comer do cordeiro inteiro. Diga para o seu irmão, você precisa comer do cordeiro inteiro, não só metade, não só um pedaço, precisa comer do cordeiro inteiro. Então eles comeram do cordeiro, e quando eles mataram o cordeiro, pastor Fábio, eles passaram esse sangue, a pedido do Senhor, a ordem do Senhor, nos umbrais das suas portas. Este mesmo sangue que simboliza o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus, hoje está nos umbrais das nossas testas. É esse sangue que nos protege, é esse sangue que nos livra, é esse sangue que nos redime. E eles confiaram nesse sangue. Então a palavra de Deus, que o Espírito diz que o Espírito da morte veio, passou, mas quando ele viu o sangue nos umbrais da porta, ele disse: aqui eu não posso entrar. Esse é servo de Deus, esse é diferente, esse resolveu santificar a sua casa, santificar o seu lar, ser diferente, tomar posse do sangue do cordeiro. Eu tenho que ir para outro lugar. Assim será, em nome de Jesus. Nenhuma praga chegará à sua casa, porque você está imune pelo sangue do cordeiro, pelo sangue do cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bispo, então porque nós estamos imunes, nós não precisamos de nenhuma precaução? Claro que nós precisamos da precaução. O Senhor deu sabedoria aos médicos. Aliás, Ele é Deus, Ele é médico dos médicos. Lembrem que a medicina do Senhor não é a medicina de Asclépio ou Esculápio, que era adorado como um Deus da medicina lá atrás, lá atrás com os gregos, né? Mas na Ásia Menor. Mas esse Jesus, que é o médico dos médicos, é aquele que verdadeiramente sabe o diagnóstico e que pode curar o diagnóstico. Nós acabamos de assistir o testemunho do Amauri, um menino que não podia nem, ele foi mandado para casa para morrer. Ele não podia nem mergulhar numa água com cloro. E o pastor falou: eu vou te batizar por aspersão então. Mas quando o pastor virou as costas, ele, por livre e espontânea vontade, deu um pulo na água. Ele tomou posse de uma frase que eu sempre repito aqui: a sua fé é do tamanho do seu posicionamento. A sua fé é do tamanho do seu posicionamento. Bate no peito e diga: a minha fé é do tamanho do meu posicionamento. Ele tomou posse dessa palavra. Nós não sabíamos, mas ele se jogou naquela piscina. E fazem 4 ou 6 anos que esse menino está liberto. Eu não lembro direito, para não ser baseado em fatos reais, que ele está liberto de 100 nódulos de câncer que desapareceram do seu corpo. A médica passou a chorar, porque ela deu um diagnóstico natural, segundo a medicina que ela estudou, e foi muito cautelosa e muito cuidadosa, mas ela recebeu também a resposta do Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos, Senhor dos senhores. É sobre esse Deus que nós estamos falando. Em nome de Jesus, diga: eu tomo posse da palavra do Jeová Rafá, o Deus e médico dos médicos, Senhor dos senhores, em nome de Jesus. Volta para Paulo aqui nessa câmera. Paulo estava focado. Diga: eu tenho foco. Paulo estava ouvindo os céus. Diga: eu preciso ouvir os céus. Paulo havia recebido uma incumbência de Deus. Diga: eu recebi uma incumbência de Deus. Paulo também estava focado no seu ministério, no seu chamado. Diga: eu tenho um chamado. Paulo estava deliberadamente, estava focado, sabendo implacavelmente o que ele deveria fazer. Então ele soube que o rei Agripa havia mandado ele para Roma, mas Paulo sabia que iria para Roma. O Espírito Santo de Deus já havia revelado para ele. Então Paulo ficou em paz em seu coração, porque Paulo sabia de uma coisinha que muita gente não está sabendo hoje. Deixa eu te falar, olha bem para mim, deixa eu te falar, repita comigo: eu preciso saber que tenho um propósito de vida. Paulo sabia do seu propósito de vida. E porque o apóstolo Paulo sabia do seu propósito de vida, ele entrou no barco, ele deu uma dica para os marinheiros. Eles não ouviram direito, o barco afundou, mas Paulo não afundou. Diga: o mundo pode afundar. Os países podem afundar. Tudo pode afundar, a economia pode afundar, mas a minha vida não vai afundar, porque eu sou de Jesus o Cristo e eu tenho propósito de vida. Paulo tinha tanto propósito de vida, nego, que ele estava caminhando para onde? Para o lugar, para o ponto. E ele provou, ele olhou para o lugar onde Deus falou que ele iria. E ele falou: olha, eu vou chegar neste ponto.
eu não olho para os lados. Jesus é um caminho. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele tinha um foco, Ele tinha um ponto, Ele tinha um alvo, Ele tinha um ponto de foco. O ponto de foco de Paulo, do apóstolo Paulo, era o propósito. Diga, o meu ponto de foco deve ser o propósito de Deus em minha vida. Eu não vou ouvir as maldições do mundo, eu não vou multiplicar as maldições do mundo, mas eu vou multiplicar as bênçãos de Deus e aquilo que Deus fala. Diga, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou o que o meu Senhor diz que eu sou, e não aceito nenhuma palavra de maldição sobre a minha vida. Diga, sobre a minha casa está a bênção do Senhor, e o sangue de Jesus, o Cristo, está sobre os ombrais da minha cabeça. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aonde quer que você esteja. Você pode fazer barulho para esse Deus, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao teu nome. Preste atenção, ei. Paulo estava tão focado em seu propósito, que aquele barco afundou, eles naufragaram, mas desceram em uma ilha chamada Malta. Como a ilha chamava? Malta. Eles desceram nessa ilha, e o povo da ilha foi muito solícito. Talvez haviam conhecido ou ouvido falar já de Paulo, que cuidava de exércitos romanos, do Paulo, que era aquele homem estudado aos pés do rabino Gamaliel, um rabino muito respeitado na época. Talvez eles tiveram ouvido falar de Paulo, que era um cidadão romano, de dupla cidadania, ou talvez eles ouviram falar da conversão, eu não sei. Eu só sei que eles decidiram receber. Enquanto Paulo estava sendo recebido, os outros, aqueles que ainda estavam sendo salvos do naufrágio, estavam prestando atenção de Paulo. Isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas, ao invés de darem glória a Deus pela salvação da vida, estão esperando a desgraça. Diga, eu não espero a desgraça, eu vivo na graça. Repita comigo, eu não espero a desgraça, eu vivo na graça. Aqueles caras deviam estar dando glória a Deus porque eles não morreram. Porque Paulo falou, a gente não vai morrer, eu preciso chegar em Roma, meu filho. Deus falou, o Pai falou, está falado. E aí, ele deveria ter chegado, ele sabia que chegaria em Roma. Então ele falou, olha, eu vou ter que pregar, então nada vai acontecer. Se o Pai falou, está falado. Ao invés daquele povo aproveitar que havia um homem de Deus no meio deles, que havia um servo de Deus no meio deles, eles ficaram ainda com a maldição. Diga, eu não ficarei com a maldição. Diga, eu escolho ficar com a bênção, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus vai dizer que Paulo sentou ao redor da fogueira, e os habitantes de Malta fizeram uma fogueira para esquentá-lo. Fizeram uma fogueira para quê, gente? Diga, eu serei aquele que faz uma fogueira para esquentar aqueles que estão próximos de mim. Eu não serei frio, eu não serei maldição, eu não serei boca de inferno. Eu serei a fogueira que esquenta o meu irmão. Diga, eu serei a fogueira que esquenta o meu irmão. Diga, eu serei a fogueira que esquenta a minha casa. Eu serei a fogueira que esquenta as vidas ao meu redor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Faz barulho onde você estiver, dá glória a Deus. Acende a chama, acende esse fogo aí, em nome de Jesus. Não é fogo estranho, é fogueira que queima aquilo que não é de Deus, em nome de Jesus, e acende o altar, em nome de Jesus. Paulo estava tão focado, que decidiu fazer um churrasquinho. Porque tem gente que está desesperada, só choramingando, e tem gente que enquanto isso está assando carne. Eu estava no mercado e estava vendo os brasileiros fazendo churras, comprando carne. Glória a Deus, porque quem tem foco e tem confiança no Senhor, na época da tristeza, da calamidade, assa carne, aleluia. Glória a Deus. Paulo estava ali na fogueira, bispo, eu não sei se ele estava achando carne, ou estava comendo outra coisa, ou estava assando marshmallow, eu não sei, eu só sei que ele estava na beira da fogueira, talvez só se esquentando, eu imagino que comendo, porque o povo de Deus sempre gostou de comer, e quando as pessoas recepcionavam outras, geralmente elas serviam comida. Então, aqui conjecturando, creio que Paulo estava fazendo um churrasquinho. Mas vamos lá, se ainda não estivesse, pelo menos quente ele estava. Diga, eu não posso ser crente. Diga, eu não posso ser crente
tenho que ser quente. Diga, não seja crente, seja quente, como os crentes de Bereia que examinavam as escrituras e eram diferentes por causa disso, em nome de Jesus. Ainda em Paulo estava na beira daquela fogueira, e a Bíblia diz que ele estendeu a mão sobre a fogueira, e quando ele estendeu a mão, um bicho o picou. Qual era o bicho? Era uma cobra picou Paulo, uma cobra venenosa. Eu quero lembrar você, lá atrás no Antigo Testamento, quando Deus mandou que levantassem uma cruz com uma cobra, né, no deserto, e as pessoas que olhavam para aquela cobra eram curadas de suas doenças, né? Alguns estudiosos dizem que o nome dela mais para frente foi chamado de Neustan, ou algumas pessoas deram o nome de Neustan. Eu não sei até onde isso é fidedigno, mas é muito interessante. Eles dizem que essa cobra era uma cobra venenosa, que o veneno dela continha o antídoto para todas as picadas de todos os seres, todos os bichos peçonhentos do deserto. E essa cobra tinha um antídoto. Veja, essa cobra é o próprio Jesus que se fez maldição por nós. Ele tem um antídoto. Quando você olha para Jesus, quando você tem foco em Jesus, quando você tem foco no Cristo, Ele é o seu antídoto. Agora veja, Paulo não está nem preocupado com o inimigo. Lembrando de cobra, sabemos que o inimigo das nossas almas é chamado de serpente. Aquela serpente representava o inimigo, não o Jesus que se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Mas aquela serpente representava o inimigo que quis parar a Paulo, que picou o seu braço, que pendurou no seu braço de maneira que o amarrasse. Quem já viu uma cobra? Quando ela se amarra, tem um irmão aqui na igreja que ele tem uma cobra, ela se amarra no braço dele, ela fica toda amarrada. Aquela cobra quis amarrar os braços de Paulo, só que ela não sabia que os braços de Paulo já haviam sido libertos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cobra do inferno jamais poderá amarrar os seus braços se você tiver foco no Deus vivo, o Deus da salvação, o Jeová Rafá, aquele que te sara, em nome de Jesus. Aquela cobra picou, e todos os que estavam esperando a desgraça começaram a olhar a Paulo. A Bíblia diz que eles esperavam a desgraça e continuavam esperando a desgraça. Eles deveriam estar gratos nos seus corações, perguntando para Paulo: que Deus é esse? Que Deus é esse que você prega? Que Deus é esse que você tem tanta confiança, tem tanto foco? Nós estamos em dias que, ao invés das pessoas perguntarem que Deus é o nosso, elas estão dando mais atenção às notícias do inferno. As pessoas olhavam para Paulo e, ao invés de perguntarem que Deus é esse, elas estavam esperando o outro mal. Infelizmente, o medo causa isso. Faz as pessoas, ao invés de celebrarem o trigo, começarem a celebrar o joio, falar de coisas ruins. Fazem as pessoas serem cancerígenas, ficarem gritando para as células vivas: morram células vivas. Fazem as pessoas terem uma palavra de maldição, ter uma palavra de morte nas suas bocas. Diga: eu não tenho uma palavra de morte. Diga: a palavra da minha boca é palavra de vida, porque Jesus o Cristo conhece a vida e venceu a morte, em nome de Jesus. Paulo continuou. A Bíblia diz que Paulo, quando recebeu aquela picada, ele gritou e saiu correndo e ficou com muito medo. Amém? Quando Paulo recebeu aquela picada, ele gritou, saiu correndo e se escondeu dentro de uma toca. Amém? Quando Paulo recebeu aquela picada, ele ficou desesperado e saiu falando para todos: recebi uma picada de morte, vou morrer. Amém? Não, amém. A Bíblia diz que quando Paulo recebeu aquela picada, ele simplesmente chacoalhou. E é aí que eu quero chegar. Dá uma chacoalhadinha, irmão. Chacoalha a cobra do inferno na sua vida. Chacoalha o veneno do inferno na sua vida. Diga: Senhor, eu chacoalho os meus braços agora, para que todo o veneno do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu chacoalho os meus braços. Levanta aí o seu braço onde você estiver. Levanta os dois. Pede perdão por irmão aí se estiver perto de você. Levanta os braços e diga: Deus, eu chacoalho os meus braços, porque a amarra do inferno e o veneno da morte nunca chegará ao meu coração, em nome de Jesus. Chacoalha aí o veneno da morte. A Bíblia diz que eles olharam para Paulo e falaram: meu Deus, então ele não é a maldição, então ele é Deus. Isso mostra claramente como o povo é massa de manobra, como as pessoas não entendem nada da Bíblia, como as pessoas não entendem, não conhecem o nosso Deus. Diga: eu preciso conhecer a Deus. Diga: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Diga: errais por não conheceres as Escrituras. Diga: eu preciso ler a palavra, e nesses dias eu preciso me encher da palavra de Deus. Diga: eu me encherei da palavra de Deus, e ela será a lâmpada para os meus pés, luz para a minha vida, em nome de Jesus. Aquele povo não entendia nada. Ao invés deles darem glória a Deus agora, eles começaram a dar glória ao homem. Eles começaram a achar que Paulo era Deus.
Paulo nem deu mais conversa. Ou seja, ele fez aquela frase famosa de uma palavra que eu prego: fala com a minha mão. Paulo não deu mais ouvido às vozes do diabo. Ele não deu ouvido às vozes do inferno. Paulo ouvia o céu. Paulo tinha um foco. Paulo tinha um destino. Paulo dava destino às pessoas. O apóstolo Paulo sabia que se o Deus, Criador dos céus e da terra, havia trazido um chamado à sua vida, ele não pararia por nada, porque Jesus Cristo não é uma parada, é um caminho. Paulo continuou, a cobra chacoalhou, caiu na fogueira, queimou, assim como o Senhor está queimando todas as maldições na sua vida agora, em nome de Jesus, se você realmente tomar posse dessa palavra. Paulo estava com os ouvidos fechados. Ele não ouviu mais quando as pessoas estavam falando ou tentando fazer com que o ego dele subia, porque ali o ego dele estava lá embaixo, mas o espírito dele estava forte. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nesses dias de maldição, você precisa parar de ouvir as vozes do inferno. Eu me lembro de um testemunho, aliás, estou me recordando agora de um testemunho ali do Felipe de São Paulo. Eu falo ou não falo? O Felipe de São Paulo, ele era ateu. Felipe hoje é o pastor que cuida das ovelhas lá do nosso alvo, lá de São Paulo, que se reúne lá na Jabaquara, na Zona Sul, né? O Alvo São Paulo, Zona Sul, procure aí nas redes sociais que você vai achar. Eles se reúnem em um barracão do Alvo, lá no Jabaquara, do lado do metrô Jabaquara, na Zona Sul, próximo à Praça da Árvore, né? E o Felipe é um menino lindo, um menino abençoado, bem sucedido, gerente de banco, é um menino que é atleta, um menino que sempre foi bem sucedido no seu trabalho, um cara bonito, de boa aparência, que poderia nos dias de hoje ter qualquer mulher que ele quisesse, de acordo com sua beleza e de acordo com a sua inteligência também, poderia ter acesso a coisas boas de acordo com a sua facilidade financeira, poderia ter acesso a muitos, também é bilíngue, é um menino estudado, viajou a alguns lugares do mundo e crescendo nisso era ateu. Diga, ele era ateu. E ele era ateu e adorava discutir a palavra com os crentes, porque ele tinha ódio da palavra. E ele, esses dias, teve a oportunidade de falar a respeito da palavra de Deus para nós. E pasmem vocês, nós ficamos de boca aberta, boquiabertos, porque ele disse algo muito poderoso. O Felipe sofria de uma grave depressão, a ponto de querer se matar, tirar sua própria vida. Mesmo tendo recursos financeiros, mesmo tendo beleza, mesmo tendo bons acessos, mesmo tendo um ótimo emprego, ele já havia procurado de tudo, mas havia decidido tirar a sua vida. Não queria mais viver, não tinha mais vontade de viver. Uma depressão do inferno o acompanhava. Sabe o que aconteceu? O Felipe um dia foi em uma reunião onde alguém pregou a palavra de Deus e ele pôde encontrar com Jesus, não uma religião, mas Jesus. Outro dia eu falei que nós não temos uma religião. A mulher falou na internet: será que ele não sabe o que quer dizer religião, religare? É claro que eu sei o que quer dizer religare. Religare quer dizer religação, mas quem religou não foi uma instituição e uma religião, foi o próprio Jesus o Cristo. Felipe se encontrou com esse Jesus o Cristo e ele começou a pregar a palavra de Deus incessantemente, resolveu a sua vida, encontrou uma mulher do Senhor, se casou ontem ele se casou. E o Felipe começou a servir a Deus incansavelmente, sabendo que o Senhor vai voltar e está próximo. Veja, então nós demos o microfone para o Felipe e ele falou algo que eu fiquei muito feliz de ouvir. Ele disse que durante todo o tempo de sua depressão, ele ouviu pessoas e ficava cada vez mais depressivo. E ele buscava a felicidade, porque ele entendia que o antônimo de tristeza, o antônimo da depressão era a felicidade. Mas então, o Felipe descobriu que o antônimo de tristeza, o contrário de tristeza, não é felicidade, mas é propósito de vida. Ele disse: o contrário da tristeza é propósito de vida. Porque quando você descobre o seu propósito, nada mais te para. É aquela perguntinha dos mineiros: de onde eu sou, onde eu estou, para onde eu vou? De onde eu sou? Eu sou de Jesus o Cristo, eu vim de dentro dele. Onde que eu estou? Eu estou em Cristo e vivendo por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E para onde eu vou? Eu vou voltar para o meu Pai, porque ele me amou, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O Felipe entendeu que propósito de vida, assim como aquele menino que deu o testemunho do câncer,
dos 100 nódulos de câncer, o Amauri, entendeu que o propósito de vida, se você não viu, volte aí o vídeo, no propósito de vida é o segredo. Paulo tinha propósito e estava focado. É por isso que nem tribulação, nem naufrágio de barco, nem veneno de cobra, nem a malignidade das pessoas poderia pará-lo ou derrubá-lo. Ele sabia para onde ia. Então ele terminou a carreira, guardou a fé, lutou o bom combate. Essa semana eu perdi o meu primeiro pastor. Terça-feira no nosso culto será transmitido também. Eu quero falar um pouco a respeito disso. Eu perdi o meu pastor, mas eu fico imaginando como foi a recepção daquele homem de Deus nos céus. Ele tinha propósito de vida, sabia por que estava na terra. Faz falta para nós, mas está com o Senhor agora. E eu imagino como deve estar. Sabe, aquele pastor, há um tempo atrás, ele estava aos seus 80 e poucos anos, e o Senhor falou: Rafael, pega o avião e vai para onde ele está. Ele estava numa cidade pequenininha chamada Curvelândia, a 70 quilômetros de Cáceres, que fica a mais ou menos 300 e poucos quilômetros de Cuiabá. Se alguém estiver assistindo daí, um beijo para vocês. E é uma cidade que verdadeiramente é uma curvelândia, é uma curva, acaba a cidade. E eu pude ter a oportunidade de ir e mostrar para ele o que o Senhor estava fazendo através da minha vida, de tantas pessoas salvas. No ano passado nós batizamos mais de 1000 pessoas, tantas pessoas salvas. Mostrei para ele, falei: olha, o seu trabalho deu certo, porque você investiu num menino que não tinha dinheiro, mas eu estou aqui e estou multiplicando o que você investiu em mim. E ele falou: Rafael, eu creio que o meu trem de pouso está abaixando, e eu quero que você fique com toda a minha biblioteca. Com 14 anos eu deitava na frente daquela biblioteca, eu ficava babando naqueles livros. Um homem que lia a Bíblia no hebraico, que falava em aramaico, que era um homem extremamente erudito, e mesmo assim era simples daquele jeito, poliglota e simples daquele jeito. Havia conquistado coisas extraordinárias financeiramente na vida também, muito simples. Era um homem de admiração, com uma esposa só, um homem a quem eu me inspiro. E ele disse: Rafael, talvez o meu trem de pouso está abaixando e você é o meu Josué, e eu quero que você fique com toda a minha biblioteca, e se você achar por bem, publique o meu livro. Eu fiz uma autobiografia, e se você ler e achar por bem, achar que vai edificar alguma pessoa, você pode publicá-lo, mas só se você achar bom, em nome de Jesus. Eu fiquei muito feliz. Esses dias nós tivemos a infelicidade de perdê-lo aqui, mas a felicidade de sabermos que ele está na glória. A palavra de Deus diz que melhor é estar no lugar de luto do que no lugar onde há festas, porque no lugar de luto nós paramos para pensar na nossa vida. Ei, presta atenção no que eu vou falar para você, dá um zoom em mim aqui. Nós estamos vivendo literalmente em um lugar de luto nesses dias. As pessoas estão desesperadas. As pessoas, eu olho para essa câmera aqui, melhor. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão com um vírus terrível. E é o pior vírus de todos os tempos, o vírus da falta de fé. Jesus disse: haverá fé na terra quando eu voltar para buscar os meus? Querido, nós estamos verdadeiramente vivendo num caos. Mas não é um caos por causa de uma gripe, é um caos por causa da falta de fé. Jesus precisa voltar e te achar trabalhando. Jesus precisa voltar e achar fé em você, em mim e em você, em nós, pastores. E eu quero terminar essa palavra lendo alguns versículos aqui de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5. Preste atenção em como Deus se refere àqueles que não têm mais fé. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Coloca na tela para mim, por gentileza. Diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aqueles que se afastarem de mim. Aquele que se afastar de mim, eu amaldiçoarei aquele que se afastar de mim. Aquele que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Eu afastarei e amaldiçoarei aquele que confia na força dos fracos seres humanos. No 6 ele diz assim: esse que confia nos fracos seres humanos, ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Nada de bom acontece com aquele que está afastado ou se afasta de Deus, porque ele é amaldiçoado pelo próprio Deus. Mas no 7 ele diz assim, as boas novas dele: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, eu abençoarei aquele que tem fé em mim, o Senhor.
Ele é como uma árvore plantada perto das águas, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo. Ele não tem o quê, gente? Ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, porque ele continua dando frutas. Mesmo na calamidade, que você continue dando frutos. E seja forte e corajoso, como Josué, não tenha medo, em nome de Jesus. Ele não se preocupa, ele continua dando frutas. Quem pode entender o coração do ser humano, gente? Não há nada que engane tanto como o coração do ser humano. Ele está doente, o coração do ser humano está o quê? Doente, doente demais para ser curado. A doença do medo muitas vezes impede que você seja curado pelo Espírito de ousadia que Deus quer que você tenha. Aleluia. Não há nada que engane tanto como o coração humano. Ele está tão doente que está doente demais para ser curado. Lá no 10 ele diz assim: mas eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa. Quantas pessoas, gente? Eu trato cada um conforme a sua maneira de viver, ou seja, de acordo com a maneira de viver que você escolhe, você determina a forma que Deus irá te tratar. Eu trato cada um conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que Ele faz. Eu quero dizer a você que está aí da sua casa, feche seus olhos, se coloque de pé onde você está. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Você que está me assistindo, que é a igreja do Senhor e sabe que está no Senhor, glória a Deus, se mantenha, essa palavra é preventiva para você. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor agora, escute, o Senhor ainda está te dando uma chance. E a maior prova que Ele quer te dar uma chance é que Ele está te enviando essa palavra. E você pode entrar em contato nesse WhatsApp que está passando aqui. No final vai passar. E você pode, ou pausa na tela, e você pode entrar em contato nesse WhatsApp. E nós queremos te conhecer. Você, bispo, eu sempre vivi uma religião. Eu não entendia que o religar e a religação era Deus. Eu sempre fui fervoroso, sempre tive temor, mas eu nunca tive a fundo vivendo com esse Deus. Eu creio que nós estamos nos últimos dias. Eu creio que tudo isso tem a ver com a palavra de Deus. E eu quero me achegar a Deus para que Ele se achegue a mim. Eu quero receber esse Deus como único Senhor e Salvador. Amém. Eu quero fazer uma oração com você que quer voltar ao Senhor, que está recebendo a chance. E você que quer receber o Senhor como seu Salvador. Bispo, eu não quero uma religião. Eu aprendi uma coisa, querido. Nós não temos religião. O nosso religar é Cristo. Nós entendemos isso. Para ter Jesus e para viver com Jesus, nós temos que largar todas as religiões. Seja ela evangélica, católica, espírita. Jesus nunca foi uma religião. Se você deseja largar a religião e crer em Cristo, esse Deus vivo, que está presente aqui e aí através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Eu me arrependo e reconheço que eu andei longe dos seus caminhos. Neste momento, eu me posiciono para viver com o Senhor. Não se trata de aceitar a Jesus para que Jesus mude a minha vida. Se trata de receber Jesus o Cristo para que eu decida e comece a mudar para Ele. Neste momento, eu recebo o poder de ser chamado filho. Recebo o sangue de Jesus, que é poderoso para me livrar de todos os maus, de toda a malignidade, para me livrar de toda a maldição, de toda a doença. Eu recebo o Senhor Jesus o Cristo e o seu nome sobre todo nome. Eu recebo o Filho de Deus, Jesus o Cristo, em minha vida, para que eu seja dele, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração a primeira vez, ou que fez essa oração voltando para o Senhor, por favor, entre em contato nesse WhatsApp. A gente quer conversar com você, em nome de Jesus. Amém? Você que é a igreja do Senhor e está reunida nos seus lares, eu quero que você coloque as mãos no seu coração e repita assim comigo: Senhor Deus, neste momento eu tomo posse da autoridade do nome de Jesus, e agora eu recebo a palavra e o sangue de Jesus, que é fiel para me livrar e para me libertar. E eu declaro que em minha casa
a podridão não entrará. Eu declaro que sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, está o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele está no meio de nós. Eu declaro que farei tudo o que o Senhor Jesus mandar, assim como Maria disse: amada Maria, façam tudo o que Ele vos disser. Eu farei tudo o que Jesus mandar, e eu serei livre e liberto em nome de Jesus. Levante sua mão bem alta e diga: eu declaro que sobre a tenda de Israel não vale encantamento, e eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará em nome de Jesus. Amém.